Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre o capítulo 19 de Língua Portuguesa 1. Vamos lembrar preposição e interjeição. Vamos lá, vamos continuar estudando. Vamos começar falando sobre preposição. Do ponto de vista morfológico, palavra invariável, tá? Do ponto de vista semântico, estabelece relações de sentido entre dois termos. E do ponto de vista sintático, conecta palavras e expressões. Bom, podemos ter dois tipos de preposições. A primeira que nós vamos ver agora são as preposições essenciais. São palavras que funcionam como preposição. Olha ali os exemplos que eu coloquei: após, de, contra, entre outros. Podemos ter as preposições acidentais. São palavras de outras classes gramaticais que, perdendo sua significação original, passam a exercer o papel de preposição. Por exemplo, segundo, durante, conforme, entre outros. Coloquei aqui dois exemplos para você perceber isso. Olha a primeira situação que eu coloquei ali, Foi o segundo colocado no concurso. Nesse exemplo que eu te dei aqui, segundo é um numeral ordinal. Agora preste atenção no segundo exemplo. Faço segundo minha consciência. Agora, ele deixou de ser um numeral ordinal e dentro desse contexto, ele é uma preposição acidental, ok? Bom, vamos falar da locução prepositiva. Não esqueça, eu sempre falo isso com vocês. Sempre que nós falarmos de locução, estaremos falando de expressões, tá certo? Então, é o conjunto de palavras com valor e emprego de preposição. Porém, nós teremos uma expressão, por isso é uma locução prepositiva. Coloquei alguns exemplos aqui para você. Embaixo de, acerca de, atrás de acordo com, entre outros. As preposições podem se unir a palavras de outras classes gramaticais por combinação ou contração. Se na junção de elementos não há alteração fonética, nós vamos dizer que ocorre a combinação. Caso contrário, ocorre a contração. Preste atenção no quadrinho que vocês vão ver agora. Olha, reproduzi esse quadrinho aqui, né? Coloquei ali exemplo de combinação e de contração. Na combinação, nada vai se perder, nós só vamos juntar, vamos exatamente o que o nome fala, vamos combinar. A mais o, você vai formar ao. Ou, se você tiver o plural, você ainda tem o S, aos. A mais onde, o que você vai ter? Aonde. Então, ali são exemplos de combinações. Agora, olha o que acontece com a contração. De mais o, você forma do, ou plural, né? Porque você pode ter o S ali, De mais a, dá. Em mais o, no. Em mais a, na. Não esqueça que a gente pode ter o plural ali também, tá certo? Em mais ele, nele. Em mais ela, nela. De mais ali, dali. De mais ele, dele. De mais ela, dela. A mais a, aí é quando ocorre a crase, tá certo? A mais aquele com a crase, tá certo? E repetindo, não esqueça que esses termos que aparecem o S ali no final, nós ainda podemos ter o plural deles, ok? Bom, aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre as interjeições. Vimos as preposições, vimos que é um conectivo que vai unir palavras ou expressões. E agora nós vamos falar sobre a interjeição. Palavra ou expressão invariável, que expressa um sentimento, uma emoção e não se relaciona com outros elementos de uma oração. É considerada na sintaxe uma frase nominal. Preste atenção, vamos lembrar. As interjeições são classificadas de acordo com o sentimento que expressam. Entre as mais usadas, destacamos as seguintes. Agora preste atenção porque eu vou te dar alguns exemplos aqui.
reproduzir um quadrinho aqui, você vai perceber que eu coloquei as interjeições e a circunstância que cada uma delas pode expressar. Lógico que eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, ó, se você tiver ali uma circunstância de apelo, olha lá, socorro. Se você tiver de animação, avante, vamos. Se você tiver de advertência, cuidado, atenção, entre outras possibilidades que nós temos ali. É só você lembrar que essas interjeições, elas vão expressar essas circunstâncias. E fica bem claro, né? Quando você observa essas palavras, essas expressões, eu acredito que você não terá grandes dificuldades para entender, lembrar dessas circunstâncias que cada uma delas vai expressar. É só prestar um pouquinho de atenção. Bom, locução interjetiva. Como eu já falei, locução expressão. Ocorre quando a exclamação é feita por um grupo de palavras, ok? Como eu sempre digo, locução vai ter o grupo de palavras, é uma expressão. Ó, coloquei ali alguns exemplos para você, ó. Nossa Senhora, valha-me Deus, credo em cruz, alto lá, certo? Bom, agora você já pode fazer as atividades do capítulo 19. Tenho certeza que você não terá grandes dúvidas ali, mas se tiver dúvida em alguma questão, já sabe, é só chamar. Preposição e interjeição são assuntos relativamente fáceis, por isso eu acredito que você vai fazer sem grandes problemas, mas se precisar, só chamar. Ok? Continuem em casa, cuidando da saúde de vocês e não esqueçam, o comprometimento de vocês com o estudo nesse momento é muito importante, tá certo? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Estou com muita saudade de todos vocês. Um grande beijo.